Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros, dos campeonatos que estão em curso. Galera, quarta-feira foi dia de Brasileirão 2019, nona rodada. Após essa rodada, uma parada de um mês para a Copa América e após, em julho, retomamos com a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa nona rodada, jogos quarta e quinta-feira, tivemos a vitória do Grêmio fora de casa contra o Botafogo, tivemos a vitória do Internacional de 3-1 em cima do Bahia, a vitória do Santos de 1-0 no Clássico contra o Corinthians, a vitória, tivemos polêmica no VAR, no jogo do Internacional contra o Bahia, mas pelo que foi constatado depois do vídeo mostrar que o jogador não estava impedido, acabou-se aí o problema, porque eu particularmente, no lance do jogo do Inter, vi pênalti claríssimo. Para mim o jogador estava muito na frente. Mas como falaram que pelo VAR tem um negócio de 3D, foto, qual que foi, eu falei, eu só vou ver ou dar a minha opinião final depois que eu ver a imagem que eles viram. Enquanto eu não tivesse visto a imagem, eu não poderia falar que não tinha sido impedimento, que para mim estava muito impedimento. Ainda não vi, mas já estou vendo nas redes sociais que já colocaram à disposição o vídeo com o lance, na qual mostra que ele estava na mesma linha. Eu ainda não vi. Quando eu ver, aí eu vou dar a minha opinião. Porque não é porque o árbitro de vídeo mostrou que eu tenho que concordar. O primeiro eu vou ver, depois eu concordo ou não, mas ainda não vi. Mas pelo que eu vi, estou escutando aí pela internet, parece que realmente não estava impedido. Se não estava, não estava, é o regulamento. Tivemos também a vitória do Flamengo sobre o CSA fora de casa, na verdade fora de casa mais ou menos, porque o CSA jogou em Brasília, vendeu o mando de campo lá para Brasília e acabou sendo o mando de campo do Flamengo, né? Porque a grande maioria da torcida do Flamengo, inclusive o presidente Bolsonaro com Sérgio Moro estava lá, colocou a camisa, a galera aplaudiu. E parece que nesse jogo também, que eu também não vi esse jogo do Flamengo contra o CSA, parece que teve uma situação de um pênalti. Bateu na mão de algum jogador do Flamengo, acho que do Arão, e parece que o VAR também ficou 5 minutos parados para analisar o lance e não deram pênalti. Aí já tem aquela, porque é o Flamengo contra o CSA, se fosse o contrário, teria marcado. Também não vou dar minha opinião porque eu não vi o jogo e não vi o lance. Depois que eu ver o lance, eu dou minha opinião. Se eu achar que garfaram o CSA, eu vou aqui e falo que garfaram o CSA. Como eu falei no lance do Internacional, para mim foi pênalti. Enquanto não mostrarem o vídeo que me comprove que não foi impedimento, no caso do lance do Internacional, para mim foi impedimento, foi mal marcado. Mas, como mostraram, eu, como eu falei, ainda não vi. Então tivemos esses resultados aí e tivemos um outro grande resultado. No jogo Fortaleza e Cruzeiro. Jogo no Castelão. E no campo do Fortaleza, melhor. Jogo no campo do Fortaleza. Mano de campo do Fortaleza. Fortaleza precisando ganhar contra um Cruzeiro que também precisava ganhar. E ganhar muito, porque também está na parte de baixo da tabela. E esse jogo tivemos como resultado a vitória do Fortaleza por 2-1. Então agora é esse jogo que a gente vai fazer os comentários. Fortaleza 2, Cruzeiro 1. Então peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, tá? Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera. Fortaleza 2, Cruzeiro 1. Era uma disputa direta.
por posição. Disputa direta. Com essa vitória, o Fortaleza vai para 14º lugar, passa o Cruzeiro, fica 2 pontos à frente do Cruzeiro, o Cruzeiro fica com 8 pontos. Vamos lá. O time do Fortaleza é um time bem arrumado, taticamente. Tecnicamente, lógico, falta um pouco de qualidade. Para a Série A do futebol brasileiro. O Campeonato Cearense, Fortaleza estava lá. Para a Copa do Nordeste, Fortaleza estava lá. Mas para o Campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, o sarrafo é um pouco mais em cima. E o Fortaleza está subindo. Então ele tem que se adaptar a algumas coisas. Apesar do treinador ser um cara muito vitorioso, que é o Rogério Ceni, mas existe aquela fase de adaptação que o Fortaleza está passando. E está passando melhor do que alguns outros times que subiram. Exemplo, Avaí e CSA. Então, o Fortaleza está se adaptando, está tendo ali a experiência do Rogério Ceni, faz jogos bons, lógico. O time do Fortaleza é um time que tem que saber sofrer, porque vai levar muita pressão, e tem que tentar fazer os seus pontos. Principalmente em casa, não interessa com quem é. Se for um time mais ou menos no mesmo nível, vitória. Se for um nível acima, mesmo que seja em casa, um pontinho tá bom. O negócio é fazer ponto, para não passar o que passou ano passado, seu arquirrival o Ceará, que no primeiro turno ficou mal para Dedéu, no segundo turno teve uma largada extraordinária. Mas isso não acontece sempre. Então o Fortaleza sabe disso e está fazendo seus pontos. Então o Fortaleza está com 10 pontos, 14º lugar, com 9 rodadas. 10 pontos, para mim, 9 rodadas é pouco? Mas na condição, quero que você me entenda, mas na condição do Fortaleza, e pelos jogos que o Fortaleza pegou, o Fortaleza está dentro de uma linha do razoável, na minha concepção. Dentro de uma linha do razoável. Por quê? O Avaí tem 4. CSA tem 6. Vasco tem 6. Chapecoense tem 7. Bem que Chapecoense ainda joga. Mas não vai passar o Fortaleza. O Vasco não passa o Fortaleza. O Fluminense, se jogar, chega ali aos 10 pontos também. Aí vai ver ali saldo de gols, alguma coisa assim, para ver se dá para passar ou não. Mas mesmo assim, o Fortaleza termina esses 9 jogos fora da zona de rebaixamento e dá para ter uma tranquilidade para trabalhar durante esse período de pausa. Então, eu não estou menosprezando o jogo do Ceará, o futebol, o time, o elenco, diretoria, nada disso. Mas a gente sabe que é complicado para o Ceará. Desculpa, meu amigo. Perdão, meu amigo torcedor do Fortaleza. A gente sabe que é difícil para o Fortaleza essa situação de estar vindo da Série B para a Série A. Então, coloco esses 10 pontos. Acredito que o Fortaleza poderia, de repente, estar até com uns 2 pontinhos acima, 3 pontinhos acima, por causa de um ou outro jogo ali que fez uma boa partida e não merecia ter perdido. Mas está dentro do razoável. Agora, o Cruzeiro não. O Cruzeiro não. O Cruzeiro não tem aquela situação de falar que estava com o time todo reserva. O time do Cruzeiro vem jogando há muito tempo com o time principal e não vem jogando bem. O time do Cruzeiro desandou, saiu do trilho. Tem jogadores de qualidade? Tem, mas desandou. O negócio desencaixou completamente. Começou ali o Cruzeiro, que eu falei, Campeonato Mineiro e Libertadores voando. O grupo do Cruzeiro na Libertadores era o mais fraco. Tiveram uma impressão errada da realidade do Cruzeiro. É o melhor da Libertadores,
tá lá no Mineiro para coisa e tal. Quando começou o Campeonato Brasileiro, pancada, se desencontrou. O que está acontecendo? A gente arrebentou na Libertadores, no Campeonato Mineiro. O que está acontecendo no Campeonato Brasileiro? O sarrafo era mais alto que a chave de grupo da Libertadores e do Campeonato Mineiro. E foi tomando pancada, foi perdendo, foi empatando, não consegue ganhar fora de casa o Cruzeiro. Impressionante. Não é só o Cruzeiro, tem time que também não consegue, o Internacional não está conseguindo, o Atlético Paranaense tem dificuldade e assim por diante. Muito time com dificuldade de ganhar fora de casa, mas tem time que não ganha fora de casa há muito tempo. Isso é complicador. 2 anos seguidos, o Cruzeiro abandonou o Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Brasil e por causa da Libertadores. Esse ano não vai ter como fazer isso, filho. Como é que vai voltar depois da Copa América, abandonando o Campeonato Brasileiro, se o Cruzeiro tem a chance de terminar essa rodada na zona do rebaixamento? Porque esse Chapecoense, apesar que o jogo é... Deixa eu dar uma olhada aqui. A sorte do Cruzeiro é que o jogo é Chapecoense e Fluminense. Então o Cruzeiro não vai entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Mas pode ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Pode ser o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Porque, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Cruzeiro tem saldo -7. O do Fluminense é -3. O da Chapecoense -4. Deixa eu ver ali. Só que o Cruzeiro vai ficar com 2 vitórias, 2 de empate. Vai acabar ficando tudo... Na boa, se der empate nesse jogo do Fluminense com o Chapecoense e o Vasco ganhar o jogo, ou ter uma vitória no Fluminense e Chapecoense e uma vitória do Vasco, o Cruzeiro termina essa 9ª rodada na zona do rebaixamento. E não é uma zona de rebaixamento mentirosa. É uma zona de rebaixamento verdadeira, torcedor cruzeirense. Olha o saldo de gol do Cruzeiro. -7. -7. O Cruzeiro, que sempre notificou por ter o Dedé na zaga, e eu vou te falar, meu amigo torcedor, eu gosto muito, sou fã de carteirinha do Dedé. Mas o Dedé tá mal. Por cima ele não tá muito mal. Agora, pelo setor de colocação dentro da área, o Dedé tá mal. E digo que talvez isso seja pelo fato do Dedé ter que sair para dar o bote como primeiro volante, pro Dedé ter que sair pelo lado esquerdo para ajudar o Léo, e pro Dedé ter que cobrir o lateral que não consegue marcar ninguém. Então, eu coloco 2 situações. Ou o Dedé tá mal, ou ele tá sobrecarregado porque ele tem que cobrir 3 setores e não tá dando conta. Ele tem que cobrir o seu companheiro de zaga, tem que cobrir a saída do primeiro homem do volante ali que está conseguindo fazer, e tem que cobrir o lado direito. Porque se você perceber, muitos dos gols que o Cruzeiro toma é justamente em cima do lado onde o Dedé está, pelo lado direito da defesa do Cruzeiro. No jogo contra o Fortaleza explorou muito aquela bola aérea, passando pelo Dedé, caindo no lateral. Explorou demais. Fez gol assim, meteu bola na trave assim. Teve lance no segundo tempo, que quase que o Fortaleza faz o 3º gol, também pelo lado direito, ou seja, o lado direito defensivo do Cruzeiro tá uma mãe. Tá uma mãe. E quando eu falei aqui um tempo atrás que o Dedé acaba fazendo tudo, e a defesa do Cruzeiro se resume ao Dedé, eu não estava de pilha. Talvez esteja sobrecarregando esse sistema defensivo do Cruzeiro, já foi para o espaço. Tem que remontar esse sistema defensivo. O time do Fortaleza ontem, sempre muito arrumado, explorando muito o lado do campo, explorando a deficiência do Cruzeiro de marcação pelo lado direito, facilitou para o Fortaleza um pouco, porque fez logo um gol aos 2 minutos, e por onde? Por onde?
pelo lado direito. Jogada ali, lado esquerdo ataque Fortaleza, lado direito defesa do Cruzeiro. Fez um gol logo de cara, depois tomou um gol, Sassá, meio que Sassá acabou escorregando, o goleiro também escorregou. Campo muito encharcado, escorregando demais, isso atrapalha um pouco, principalmente ao defensor, mas um time mais dono de si, mais sabedor do que tinha que fazer o campo. O Cruzeiro, você via, a gente não pode falar que o time do Cruzeiro é um time bagunçado, porque a gente sabe que o time do Mano Menezes não é bagunçado, mas é um time que está desajustado, é um time que os jogadores estão numa fase não muito boa, errando passe toda hora. A criação do Cruzeiro contra o Fortaleza foi muito pouca, deixou muito a desejar. E o Fortaleza mais organizado, explorando. No 1 a 1, tentava explorar ali a saída de bola, tentava marcar alto, controlava o jogo quando podia. A pressão que o Cruzeiro dava era uma pressão enganosa, porque criava muito pouco. Tentava jogar aérea com o Dedé, uma cabeçada. Time do Cruzeiro abre muito pouco o jogo. O Pedro Rocha está pegando a bola toda hora, cortando muito para dentro. Tem que abrir o jogo. O Cruzeiro quer tabelar muito só pelo meio. Ano passado o Cruzeiro também era assim, mas tinha uma diferença. O Cruzeiro tinha 2, 3 jogadores ali pelo meio que conseguiam fazer essa tabela. Hoje ele só tem o Thiago Neves. Não tá fazendo falta. Mas tem o Rodriguinho para coisa e tal. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Daquela tabela. Não é. Então, o Cruzeiro muito desorganizado. E a impressão que dá é que o problema do Cruzeiro estar na próxima zona de rebaixamento é muito pior para o Cruzeiro do que para o Fortaleza. Causa uma pressão, uma necessidade de mostrar resultado muito mais rápido do que o do Fortaleza, e isso faz com que o time fique muito ansioso para acertar. O Cruzeiro está no seu o Fortaleza está no seu habitat natural. Está no seu habitat ali. Ele sabe que o ano vai ser de tomar pancada, de segurar, de aguentar a pressão, fazer um ponto ali, 3 aqui, aí perde 2 ali, ganha mais umas ali. O Fortaleza sabe disso. O Cruzeiro não. O Cruzeiro tem que se adaptar a uma realidade diferente do que ele imaginava pelo time que tem. E isso é pior. É por isso que diz que quando o time de expressão, mas não vou falar de time grande, time de expressão maior, cai na zona de rebaixamento, tem mais dificuldade para sair. Porque não consegue se adaptar a encaixar o jogo para sair daquela situação. É mais complicado. E o Cruzeiro está nessa fase. E a pontuação do Cruzeiro não é uma pontuação mentirosa. Por que eu estou falando isso? Eu estou fazendo uma comparação com o time do Grêmio. O time do Grêmio está todo quebrado, com muitos desfalques, muitos jogadores machucados, fora, foi para a seleção, mas mesmo assim o Grêmio deu aquela derrapada, mas o Grêmio saiu. O Grêmio está lá em 11º lugar com 11 pontos. O Cruzeiro não consegue sair. Não consegue, não faz um primeiro tempo mais ou menos, segundo tempo ruim, primeiro tempo ruim, segundo tempo bom, e assim vai o Cruzeiro, e não consegue ganhar fora de casa. Então, o Fortaleza explorou bem as deficiências do Cruzeiro e conseguiu fazer o 2 a 1 no final do jogo, de novo, com jogador colocando ali, escorando a bola, jogada da onde? A bola vem do lado direito, foi morrer aonde? Nas costas, do lado esquerdo, do lado direito do ataque Fortaleza, para o lado esquerdo do ataque Fortaleza. Aonde? Em cima da defesa de que lado? Lado direito. Erro de posicionamento. Claro, por isso está tomando muito gol. A defesa está muito exposta, não consegue marcar. Jogadores estão ficando mano a mano,
E o Rogério Ceni explorou muito bem isso. De novo, outro gol. Sai de um lado, primeiro uma jogada pelo lado, primeiro gol, uma jogada pelo lado esquerdo do ataque, botou a cabeça ali, gol. Depois, jogada pelo outro lado, gol também. Ou seja, explorou os pontos ruins do Cruzeiro. Parabéns ao Fortaleza. Foi esperto. Aproveitou certinho. Parabéns ao Rogério Ceni. No segundo tempo, com o 2-1, o Cruzeiro tinha que vir um pouco mais para cima. Mas aí é que eu estou falando que o Cruzeiro está num momento muito ruim. O Cruzeiro criou chances. Criou. Teve uma cabeçada do Dedé. Teve uma jogada lá bonita que o jogador passou por 3 jogadores, entrou na área. O zagueiro tirou na hora. Um lançamento aqui, um chute aqui. Quase que toma um gol no contra-ataque. O Fortaleza ficou com um homem a menos, desde acho que os 20 minutos. Mas o Fortaleza estava muito mais organizado, muito falta de qualidade. Não é que não tenha qualidade. O time do Cruzeiro tem qualidade. Mas nesse momento a qualidade sumiu. Os jogadores errando passo, o Robinho errando muito passo, Thiago Neves meio que perdido, o Pedro Rocha não consegue fazer jogada de linha de fundo, o Mano fez mudanças, botou Arquinho e Gabriel, tentou fazer o que podia, o Sassá também se movimentava muito, mas o time está inconstante defensivamente, inconstante ofensivamente, se movimentando pouco, com pouca criação, tentando tudo só fazer por dentro. Para um time que tem a qualidade que o Cruzeiro tem, faz muito pouco. Ainda tem a dificuldade de jogar com um time muito bem postado defensivamente, mesmo com um jogador a menos, conseguiu fazer 2 linhas de 4, deixou só um solto ali na frente, continuou a marcação. E por que isso? Porque o time do Fortaleza é um time que já está predestinado a saber sofrer, porque ele tem que saber sofrer, porque isso vai acontecer no Brasileirão o tempo inteiro. Então fica mais difícil. E ficou ali batendo 25 minutos, quase 30 minutos, e o Cruzeiro teve uma chance, 2 chances, 3 chances com um homem a mais. Mas muito pouco criativo o time do Cruzeiro, muito mais na vontade, na emoção, na garra. Aí você vê o Dedé fazendo o papel de centroavante, você vê o Dedé tentando lançar, você vê o Dedé tentando criar, o Dedé defendendo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, fazendo a cobertura do lateral direito, fazendo a cobertura do lateral esquerdo. Ou seja, o Dedé acaba fazendo um monte de função dentro do campo e na hora de fazer a dele pelo lado direito ele não está conseguindo. Então, tá neste momento, a meu ver, desorganizado. Não sei se tem alguma coisa a ver, com a situação política do Cruzeiro. Não sei se tem, porque daqui do Rio fica mais complicado de analisar. Não sei se tem, mas que o Cruzeiro precisa mudar muito para quando acabar a Copa América. E outra, não vai ter como o Mano Menezes falar, vou poupar, depois eu tento recuperar os pontos, porque o Cruzeiro pode terminar na zona de abaixamento. Os outros anos não, estava lá no meio da tabela. Esse ano não. E a sequência de julho é pesada. É Copa do Brasil, Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Brasileiro e Libertadores de novo. São 8 jogos direto. Final de semana, meio de semana. Final de semana, meio de semana. E jogos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores. Como é que vai fazer para poupar? Vai perdendo tempo? Depois que tentar acelerar para sair da lama no Campeonato Brasileiro, não vai conseguir, filho. Então, a minha visão, Cruzeiro de novo não fez um bom jogo, Fortaleza mais consistente, mais senhor do que tinha que fazer na partida, explorando bem, principalmente o sistema defensivo do lado direito do Cruzeiro, e dali conseguiu o gol, e poderia ter feito até o terceiro, o Fortaleza. O Cruzeiro teve suas chances, teve sim, mas o goleiro estava lá para isso, a zaga estava lá para isso, e na minha visão, merecedor a vitória do Fortaleza. Para mim não tem como contestar o melhor futebol apresentado pelo Fortaleza. Então Fortaleza, parabéns, termina ali
em 14º lugar, não vai entrar na zona de rebaixamento, vai poder o Rogério Ceni trabalhar tranquilo esse período da Copa América, e o Cruzeiro não. O Mano vai ter trabalho. Trabalho, sofrer pressão, porque pode sim terminar na zona de rebaixamento. E o que eu venho falando, esse momento do Cruzeiro e essa posição do Cruzeiro no momento não é mentirosa. Então eu entendo o que eu estou falando, meu amigo, torcedor do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é para estar na zona de rebaixamento? Não, não é. O time do Cruzeiro não é para estar ali. Porém, o momento que o Cruzeiro vive, o futebol que o Cruzeiro joga, não credencia para estar lá em cima. É para estar nesta situação. Principalmente porque vem jogando com um time titular. Se tem a característica igual o Atlético Paranaense jogou 2, 3 vezes com um time completamente reserva, o Grêmio cheio de desfalques, 7 outros desfalques, e assim vai indo, a gente teria até uma... Mas não é isso que está acontecendo. E outro detalhe, se o Cruzeiro pensa em disputar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, tem que ter um elenco. E o elenco não surte efeito em um momento desse, então só com 11 jogadores vai ficar difícil de ganhar. Então, ter muito trabalho do Mano Menezes. Isso se deixaram o Mano Menezes, que de repente tiram também nessa parada da Copa, eu não sei, não escutei nada, só estou falando, porque no futebol brasileiro assim, começa a perder, é burro. Esquecem tudo que o cara fez antigamente. Não sei se vão fazer isso, mas que o Mano Menezes vai ter trabalho, vai. Então, parabéns à Fortaleza, essa foi minha análise, melhoras e muitas para o Cruzeiro. Um grande abraço, conto com a participação de todos, até mais, valeu, tamo junto, tchau!